Olá, aqui é o canal Douglas. Vamos para os comentários desse anime, episódio 5, Fonte Termal. É esse episódio que eu vou comentar, que foi completamente todo no Fonte Termal. Eu pensei que ia mostrar mais ação, não lá, com a máfia lá, né? Porque após o nosso protagonista ser ferido, a Android rapidamente curou ele e ele, cara, vamos lá, eu vou comentar aqui o que eu acho, na minha opinião, sobre isso. Burrice, o nosso protagonista falar assim, não mata ninguém não, cara, estamos no mundo pós-apocalíptico, lá na frente vai dizer o que aconteceu com o Japão, como está o mapa do Japão, vamos lá. Porque finalmente mostrou como é que é o mapa do Japão após a guerra dos robôs, que eles falam IA, tá? E os humanos. E aí, rapidamente, ela, usando seus poderes lá de Android, consegue neutralizar os capangas do mafioso e também nocautear o mafioso. Beleza, ele acorda completamente, todo mundo desesperado, e ele dormiu por uma semana. O Akira dormiu durante tudo isso por uma semana. Com isso, depois de conversarem bastante, os irmãos, que não tem muito parentescos, eles decidiram serem os novos chefes da máfia. Com isso, eles pedem ajuda a eles, né? Já que os mafiosos pedem ajuda, falam para eles, se vocês quiserem ajuda de qualquer coisa, podem comentar. Aí ele falou, pô, qualquer coisa eu comento também. E aí passa isso, ele passa na biblioteca. Que eles ficam, pô, eu fiquei aqui de escritório, a menina lá e o nosso protagonista. De escritório em escritório, procurando indícios que aconteceu com a Terra, aconteceu com o Japão após a guerra, né? Ou durante a guerra. E não tem indícios. Tem indícios também só da história da máfia. E aí um deles falaram que, pô, tem uma fonte termal aqui, deve ser... Lá deve ter indícios mais sobre o que aconteceu, né? E aí as duas ficam felizes. Pô, fonte termal, vamos. Então, nosso protagonista concordou com isso, né? Então beleza. Vai ter um motorista específico para levar eles para a fonte termal. Aí a parte mais interessante nessa questão é, pois, e aí, você encontrou seu verdadeiro amor? O chefe da máfia comentou. Para mim, do jeito que terminaria, é assim. Aí ele falou, pô, sim, não, talvez. E aí, beleza. O motorista leva eles na fonte termal. E aí o cara comenta assim, que meu último trabalho não foi muito lucrativo. E que ele comenta que ser motorista vai ser mais lucro do que outro trabalho. Então, é muito interessante sobre isso também, comentar sobre isso. Então, beleza. Levando para a fonte termal, a menininha de cabelo branco entrega um desenho para ela e ele comenta sobre, acho que a arte dos pais dela. E aí o nosso protagonista, pô, como você sabe disso? Beleza. Chegou na fonte termal, elas ficam deslumbradas com tudo que tá vendo, várias fontes, locais para ficar sós. De repente, a gente vê um casal
Lembrando que lá que esse episódio aqui explica como é. Quer dizer, nesse episódio não. No segundo episódio explica como é o casal nesse mundo pós-apocalíptico. Podem ter duas mulheres casadas, mas também pode ter um homem namorando duas mulheres, né? O que ele explicou foi mais ou menos isso, lá no segundo episódio. Mas também pode ser dois homens e uma mulher também. E aí, pra variar, o nosso protagonista se mete na briga de casal, apanha, ele acorda, então a chefe, a gente descobre que ela é chefe da fonte termal disso tudo. Ela pede muito desculpa por tudo que aconteceu. E ele fala, e é o nosso aqui, e fala o nome dele. Ele fala assim, cara, eu tava tentando separar. Eu tava tentando afligir o casal, né? Que um é mais general do exército de lá e outra é da uma fonte termal. Alguma discussão fez que chegou um ápice, né? E aí, além disso, com a porrada que ele levou, a fonte termal vai ser gratuita por um dia. E aí, ela explicando como é que é a fonte termal, esse é o quarto, essa é a fonte termal tal, essa é a fonte termal tal. E uma dessas fontes termais, ela comentou, ó, além disso, se você um casal entrar, tem um feitiço, uma lenda, uma coisa assim, o casal vai ficar junto pro resto da vida. Aí os dois ficam nervosos, né? Aquele clima, aquele climão. E o nosso protagonista quebra esse climão e fala, não haverá casamento de Nelson, que é esse o casamento que eu acabei de explicar, que é sobre duas mulheres e um homem, ou dois homens e uma mulher, ou só dois, um casal normalmente mesmo, como vive normalmente. E aí, as duas aproveitando a fonte termal, conversaram bastante sobre o que estava acontecendo com os sentimentos da Android ali. E depois é a parte para mim que eu achei mais interessante. Que ele vê o mapa e fala, pô, e se acha estranho. E ele pergunta, pô, eu tô com fato, estou prestes a levar outro confidencial. E aí ela fala assim, correto. Qualquer pergunta que fala sobre minhas diretrizes vai ser confidencial. Além disso, sobre a noiva dele também, confidencial. E aí, quando ele ouviu essa conversa, quem foi esse cara, pô, trabalhou em Owen. E aí ele falou assim, eu trabalhei em Owen também. E ele fala assim, cara, não se preocupe não, eu só era um acadêmico, eu já estou fora desse local, já tenho muito tempo, então não precisa se preocupar com tudo. E também ele fala que uma parte para mim é a frase desse episódio. Não costumo entregar Android ou relatos que eles fazem, né? Que isso diz que Android realmente gosta dele. Ele, né? E aí, beleza, a conversa mostra o mapa, o que aconteceu com o Japão, né? Houve uma guerra mesmo entre os, como ele diz, IA são robôs altamente revolucionários, um grande avanço, e humanos. Isso levou anos para essa guerra acabar,
Cadê? Melhor deixar assim. E com isso abriu uma confidência entre 6 membros. Esses membros votaram para que os robôs entrem em extinção, ou acabe logo com isso, mas ainda tem uma grande rejeição por tudo que aconteceu. Aí, para mim, uma pergunta que abre todo o leque de teoria. Que eles falaram sobre os 6 membros, né? Que pelos anos que passaram, a namorada, ou noiva dele, falou assim, cara, pelo tempo que passou essa guerra, são muitos anos. Eu acho que a sua esposa, sua noiva, morreu. Né? E aí, além disso, isso não tem indícios, né? Porque após guerra, não tem relatos. Tem relatos só que ela fugiu com 6 membros da equipe dessa empresa. Não tem mais relatos nenhum. Beleza. Completamente estressado, ficou jogando ping-pong, não passou o estresse. Foi para uma fonte termal para ver se alivia esse estresse. Com isso, ele nadando na fonte termal encontrou ela joga o balde, ele tenta sair, e ela fala, pô, não precisa sair, fica aqui. E aí, pra mim, até a cena bota a cena da capa, que é isso aqui. Eles ficam de costas, mas ela não aguenta, ela fica de frente e tenta fazer massagem nele. Só que, né, aparece essa cena aí. E que pra mim é a cena da capa. Que os dois, estão fazendo juntos, estão na fonte termal os 3 juntos. Não pode. Ela entra também e nada. Aí, no episódio, após isso, ela pergunta se tem um grande local para fazer uma grande arte, tipo fotografia. Já viu arte? Essas artes de fotografia. Enfim, então. E aí, o cara falou, pô, tem aqui. E ela falou assim, e a menina não quer ir, a loura não quer ir. Ela fez uma proposta pro nosso protagonista. Isso é de um encontro. E aí, o episódio acaba com ela falando que era ter um encontro. Então, esses são os comentários desse anime. Se vocês gostaram do vídeo hoje, se inscreve no canal. Não deixe de compartilhar, deixar aquele like maroto. Que isso ajuda muito e valeu.